Aulas anteriores permitiram que nós trabalhássemos com balanceamento de equações através do método das tentativas. Hoje, iremos aprender a trabalhar com o método da oxidorredução. Para eu poder trabalhar com o método de oxidorredução, antecipo uma necessidade. Precisamos conhecer as regras para a determinação do NOx. Precisamos saber o que é oxidação, o que é redução, quem é agente oxidante, quem é agente redutor. Caso você tenha esquecido esses tópicos já trabalhados em aulas anteriores, por gentileza, acesse as nossas aulas, procure no nosso canal de aulas gravadas, lá no YouTube, nos nossos canais do portal da escola, etc., e reveja essa aula, para você poder ter acompanhamento. Independente disso, à medida que eu for fazendo as explicações, eu vou relembrando com você. Mas, por gentileza, assista novamente a aula que fala sobre as regras para a determinação do NOx. Quando a gente fala em balancear uma equação, eu trouxe para cá uma situação que é o seguinte, dê uma olhadinha nessas imagens. Um dos produtos liberados pela indústria é o dióxido de enxofre, que em contato com o oxigênio da atmosfera produz SO3, que é o trióxido de enxofre, conforme a reação. Dê uma olhada nesta reação aqui embaixo. Eu tenho desse lado os reagentes e do lado direito eu tenho os produtos. Se você observar, para podermos atender a necessidade de balancear uma equação, a gente precisa lembrar da lei de Lavoisier, que é a lei do princípio de conservação das massas. A quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos. Dê uma olhadinha aqui. Quantos enxofres você tem nos reagentes? 2 enxofres. Quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4. Com mais 2, 6 oxigênios. Nos produtos, o que é que você tem? Nos produtos você tem 2 enxofres. 2 vezes 3, 6 oxigênios. O que é que você percebe? Essa equação está o quê? Balanceada. Então, balanceamento de equações é o quê? É você deixar a reação com a quantidade de reagentes e quantidade de produtos da mesma forma. Existem 2 caminhos. Ou você faz pelo método das tentativas, aquele que nós tivemos a oportunidade de trabalhar nas aulas anteriores, ou você faz por oxidorredução, que é o que a gente vai aprender hoje. Dê uma olhadinha lá naquela equação, ó. 2SO2, reagindo com gás oxigênio, isso aqui é uma combustão, originando trióxido de enxofre. O que é que a gente pode observar? Primeiro, ocorre transferência de elétrons entre 2 substâncias. Quando existe transferência de elétrons, alguém sofreu oxidação. O que é oxidação? Oxidação é você perder elétrons. Se houve oxidação e alguém ganhou esses elétrons, é porque alguém sofreu redução. O que é redução? Redução é ganhar elétrons. Então, quando você percebe a existência de uma reação como esta, você percebe de forma muito clara que alguém sofreu oxidação, perdeu elétrons. Alguém sofreu redução, ganhou elétrons. Nas reações químicas, quem sofre oxidação chama-se agente redutor. Quem origina a redução chama-se agente oxidante. Então, ocorre transferência de elétrons entre essas 2 substâncias, sim. O elemento que ganhou elétrons, ó aqui, o elemento que ganhou elétrons deve ter o seu NOx diminuído. Ah, eu lembro mesmo, por exemplo, ó, quando eu digo assim, x mais 3, o que aconteceu aqui? NOx mais 3 significa o quê? Perdeu 3 elétrons. X menos 2, NOx menos 2, significa o quê? Significa ganhou 2 elétrons. O sinal de mais no NOx não significa ganho, é perca, tá bom? Por que você não coloca o sinal de mais para ganhar e menos para perder? Porque aqui não é álgebra. O sinal de mais aqui é para representar cargas positivas e o sinal de menos cargas negativas. Então, o elemento que ganhou elétrons tem o seu NOx diminuído, porque ele fica negativo. Elemento que perdeu elétrons tem o seu NOx aumentado. O total de elétrons cedidos é igual à quantidade de elétrons recebidos. Ah, entendi. Quem perdeu 5, alguém ganhou 5, exatamente. A substância que contém o elemento que perdeu elétrons é o quê? Agente redutor. Aquele que ganhou elétrons, que diminuiu o NOx, é agente oxidante. Traduzindo isso, ó, vamos fazer um resuminho aqui rápido. Quem perde elétrons e quem ganha elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem ganha elétrons
sofre redução. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Beleza? Perder elétrons sofre oxidação é agente redutor. Quem ganha elétrons sofre redução é agente oxidante. Então tá aqui, ó. Quem perde elétrons aumenta NOx, e aumenta mesmo, né? Porque fica positivo. Quem ganha elétrons diminui NOx. Então esse resuminho aqui permite-nos garantir qualquer abordagem. Perder elétrons é sofrer oxidação, agente redutor, aumentou o NOx. Quem ganhou elétrons sofreu redução, é agente oxidante, diminuiu o NOx. Veja o que aconteceu com os NOx desses nossos amigos. Quando a gente olha para o NOx do enxofre aqui, mais 4, e ele terminou como? Mais 6. Não aumentou o NOx? Se ele aumentou o NOx, ele é agente redutor. Ah, entendi. Ele sofreu oxidação e é agente redutor. Exatamente. O que é que aconteceu com o oxigênio? Era 0 e foi para menos 2. Se ele era 0 e foi para menos 2, ele diminuiu o NOx, não foi? Ele foi de 0 para um número negativo. Quem diminuiu o NOx sofreu redução. Quem diminuiu o NOx sofreu redução. Quem diminui o NOx sofre redução e agente oxidante. Mas por que é que você está fazendo esse levantamento de informações do NOx se a equação já está balanceada? Eu fiz o balanceamento dela por métodos tentativas, porém, com o NOx existe um comportamento para você analisar que vai permitir que você possa trabalhar com uma equação bem mais longa. As equações para balanceamento de pequeno porte, métodos tentativas é o ideal. Só que equações com maior quantidade de participantes, quer sejam de produtos ou reagentes, fica muito difícil você fazer por simplesmente tentativas. Continuando aqui, ó, essa reação que aconteceu, a oxidação de um elemento e a redução do outro, é chamada de oxirredução. Alguns autores utilizam essa palavra bem aqui, ó, redox. Isso não importa. O importante é que você saiba. Quem sofre oxidação, perdeu elétrons. Quem sofre redução, ganhou elétrons. Quem sofre oxidação, agente redutor. Quem sofre redução, agente oxidante. Quando eu aumento o NOx, é porque eu perdi elétrons. Quando diminui o NOx, é porque eu ganhei elétrons. Por que que faz o contrário? Porque a gente se refere a cargas negativas. Quando você ganha elétrons, você ganha menos. E sinal carga elétron tem sinal negativo e não positivo. Uma reação de oxirredução muito importante é a que acontece com o ferro. Isso aqui é o quê? É a ferrugem, é a corrosão. A gente tem na ferrugem a participação de um óxido muito importante, que é esse aqui, ó. E o que a gente faz para evitar a corrosão? A gente pode utilizar uma pintura, a gente pode fazer um processo de galvanização. Galvanização seria você colocar sobre o metal a ser protegido uma outra camada de um metal, como por exemplo o zinco, o cromo. Você pode também fazer utilização de metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? É que as grandes embarcações fazem, por exemplo, para o ferro do navio não ser corroído pela água do mar, você oferece na estrutura um metal menos nobre, um metal com uma potencial de oxidação muito alto, como por exemplo o zinco ou o magnésio. Você coloca umas placas de zinco, umas placas de magnésio, e esse metal sofre corrosão. Em vez de você corroer o ferro, olha que maravilha, você deixa um outro metal para ser corroído. O nome disso é metal de sacrifício. Olha aqui. Trióxido de ferro, olha aqui o que eu disse para você. Está aqui o ferro, está aqui o oxigênio. Observe que aqui a equação já está o quê? Devidamente balanceada. Vamos imaginar que ela não existisse balanceamento. Vamos aqui, ó. Pronto, está aqui, ó, sem balanceamento. Vamos fazer por tentativas, que eu já lhe ensinei. Aqui de um lado o ferro tem 2, aqui tem 1. O que é que a gente faz? A gente troca. Pega o 2 daqui e vem para cá. Pega o 1 daqui e leva para a direita. Tá? Leva para a direita. Fica assim. Quantos oxigênios aqui? Quantos oxigênios? 3. Aqui eu vou ficar com quantos? 3 sobre 2. O elemento químico oxigênio permite-nos um coeficiente fracionado. Vanks, se eu não quiser fração, se você não quiser fração, para eliminar isso aqui, você multiplica todo mundo por 2. 4Fe mais 3O2, originando 2Fe2
O3. Qualquer uma das duas situações está correto. Você percebeu que eu fiz por método das tentativas. Pelo método das tentativas. Eu também poderia fazer, sabe como? Por oxirredução. É isso que eu vou te mostrar aqui. Ó. Vou escrever aqui o ferro, o O2, o Fe2O3. Presta atenção que eu vou fazer. Quanto é o NOx do ferro aqui? É 0, porque ele está sozinho. Quanto é o NOx do oxigênio? É 0, porque ele está sozinho. Substância simples é NOx 0. O NOx do oxigênio, a regrinha mais clara de todas, que a gente mais usa, é menos 2. Com 6 fica menos 6. Do lado de cá tem que ser mais 6. Como você tem 2 ferros, cada um vai valer mais 3. Observe o que aconteceu. O ferro saiu de 0 para quanto? O ferro saiu de 0 para 3. Tá? 0 para 3. Variou quanto? 3. O oxigênio saiu de 0 para menos 2. Variou quanto? Variou 2. Só que tem o seguinte, amigos, preste atenção que eu vou fazer. Quantos oxigênios nós temos aí? Temos 3. Quantos oxigênios temos? 3. Então, 2 vezes 3. Quantos ferros? 2. 2 vezes 3. Então, quando você for fazer, eu quero mostrar para você o seguinte. Você vai verificar a quantidade de variação do NOx e depois que você fizer isso, você vai multiplicar pelos elementos que aqui estão. Vou te apresentar na sequência como é o procedimento. Então, o primeiro passo para a oxirredução, quando a gente quer fazer por oxirredução, é descobrir o NOx e verificar qual a sua variação. A variação é para saber quanto que era o NOx antes e o NOx depois. Veja o que eu vou fazer aqui. Ó. Ferro 0 foi para quanto? Para mais 3. Não foi isso que eu acabei de mostrar? Oxigênio 0 foi para quanto? Para menos 2. Essa sequência vai ser fundamental na resolução do exercício que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Ó. Isso aqui, tudo aqui nós vamos utilizar. Eu até dei uma adiantada quando eu mostrei o delta para você. O álcool presente no vinho pode sofrer oxidação. Se você deixar uma garrafa de vinho aberta, ela sofre oxidação. Por quê? Porque ela vai estar em contato com o ar atmosférico, que tem O2. A pilha eletroquímica tem seu funcionamento baseado em reação de oxirredução. A pilha funciona assim. Você tem uma estrutura que tem um polo negativo, chamado ânodo, e um polo positivo, chamado cátodo. Aí o que acontece? Esse aqui sofre oxidação. Ele corrói, os elétrons passam de um polo para outro. Nós iremos ter a oportunidade de estudar esse assunto quando formos falar sobre pilhas. A pilha nada mais é do que um gerador. O que é um gerador para eletricidade? É qualquer dispositivo que transforma energia não elétrica em elétrica. A pilha transforma energia química em energia elétrica. Ela transforma uma reação química envolvendo duas placas ou polos até acontecer a produção de energia por óxido-redução. Em todas as situações que eu citei até agora, nós teremos o que? Uma equação química representada. Temos o que nelas? Oxidação e redução. O que é oxidação? Perder elétrons. Redução, ganhar elétrons. Quem representa o fenômeno é a equação. A reação química é o fenômeno. A representação dela é escrever a equação. A gente faz o balanceamento da reação? Não. A gente faz o balanceamento da equação química. Vem comigo. Olha só, aqui está balanceado. Ó. 2SO2 mais O2 originando 2SO3. 4Fe mais 3O2 originando 2F2O3. A primeira equação química mostrando a produção do trióxido de enxofre pelas indústrias. A segunda mostrando a produção do trióxido de ferro pelo processo de oxidação, ou seja, a ferrugem. Veja esse exemplo. Está balanceado? Não, Vanks, não está balanceado. Como é que você sabe que não está balanceado? Dê uma olhada que você vai ver se tem ou não a mesma quantidade. Essa equação está balanceada. Um zinco, um cobre, um enxofre, 4 oxigênios. Está balanceado assim, amigos. Mas não tem número. A ausência de número significa que o número à frente das estruturas é o número 1. Olha aqui o que está acontecendo com os elétrons que a gente tem aqui. Ó. O zinco, agente redutor, agente oxidante. Vamos lembrar como é que funciona essa história de agente redutor e agente oxidante? Quem é agente redutor? É quem sofre oxidação. Quem sofre oxidação faz o que com os elétrons? Cede. Agente oxidante é quem sofre redução. Quem sofre redução faz o quê? Recebe. O total de elétrons cedidos é sempre igual ao total de elétrons recebidos. Então, se o zinco cede 2 elétrons, alguém tem que receber. Tá?
Essas características podem ser utilizadas para balancear os coeficientes estequiométricos de uma equação de oxirredução. É isso que nós vamos aprender. Quantidade de elétrons cedidos é igual à quantidade de elétrons recebidos. Quando a gente faz aquelas trocas, que eu digo assim para você, identifique no método das tentativas aquele elemento que está isolado e pegue o maior número e troque com o menor, isso aí nada mais é do que mostrar para você quem é que cede elétrons e quem é que recebe. Veja aqui, ó. Como chegaremos a esses coeficientes? Vejamos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Fósforo, ácido nítrico, água, formando ácido fosfórico mais monóxido de nitrogênio. Se você fosse fazer por método das tentativas, ia dar mais trabalho, porque essa equação já é mais longa. Então, qual é a sugestão que eu lhe dou? Faça os NOx, veja, ó, 0, substância simples, oxigênio, menos 2, aqui vai ficar menos 6, o NOx do hidrogênio é mais 1, o elemento central tem que zerar, mais 5. Tá lembrado que eu disse para você? Se você esqueceu das regras do NOx, assista de novo essa aula, porque sem elas você não faz nada. Oxigênio, menos 2. Aqui tem que ser mais 2. Então, cada hidrogênio é mais 1. O oxigênio é o que a gente mais usa, que é menos 2. Menos 2 e o hidrogênio mais 1, que fica menos 8. O hidrogênio é mais 1, aqui fica mais 3. Ah, você está fazendo aqui a conta para saber quanto é que vai ficar o do meio? Sim, quanto é que fica o do meio? Mais 5, porque tem que zerar. Menos 2, aqui vai ser mais 2. Observe, eu estou fazendo isso, depois eu vou apagar, porque está tudo na telinha, que eu quero mostrar para você o seguinte, você tem que observar o que aconteceu. Olha aqui o que aconteceu com o fósforo. Ele saiu de 0 para 5. Ele sofreu o quê? Oxidação. Quanto que variou? 5. Quem mais você consegue visualizar que mudou? O nitrogênio, ó. O nitrogênio saiu de 5 e foi para quanto? Para 2. Ele sofreu o quê? Redução. Qual é o delta? De 5 para 2? 3. Vamos, o que você vai fazer? Presta atenção que eu vou te ensinar. Tu vai pegar a variação do fósforo e vai dar para quem? Para o nitrogênio. E tu vai pegar a variação do nitrogênio e vai dar para quem? Para o fósforo. É isso que tu vai fazer. Ah, entendi, Vanks. Você vai trocar os números. Isso, ó, onde tem fósforo, coloca 3. Onde tem nitrogênio, coloca 5. E a partir daqui, tu vai balancear. A partir daqui, tu vai balancear. Ah, entendi exatamente o que você está falando. Por exemplo, ó, quando você pega nitrogênio 5, tu vem aqui e coloca o 5, tá vendo? Ó? Fósforo tem quantos? Tem 3, coloca o 3. Quantos hidrogênios você tem? 3 vezes 3, 9. Aqui já tem 5, falta 4, aí você coloca um 2. Como é que eu sei que está certo? Vamos ver o oxigênio. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Olha o oxigênio. 3 vezes 4, 12. Com 5, 17. Você conseguiria fazer isso aqui por tentativa? Conseguiria, mas ia demorar muito. Então, o que é que eu fiz? Eu achei o NOx, descobri quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Peguei a variação de um e troquei com o outro. Quem foi que eu peguei aqui para trocar os números? O fósforo e o nitrogênio. Eu vou apagar essa sequência 35235, 35235, porque eu já fiz o balanceamento e vou te mostrar na tela com riqueza de detalhes, já com os recursos que a tecnologia nos dá. Eu fiz aqui com a caneta, porque eu precisava que você seguisse o passo a passo, mas eu trouxe para você com ilustrações bem mais interessantes do que a minha própria letra. Vamos lá, olha o que eu fiz, ó. NOx do fósforo, 0, do nitrogênio, 5, NOx do fósforo, 5, do nitrogênio, 2. Mas para você chegar a esses 4 números, você tem que fazer aquela saga inteira que eu mostrei para você, todinha. Não dá para você descobrir só no olhômetro, você tem que fazer tudo aquilo que eu acabei de apagar. Bom, o que aconteceu com o fósforo? Sofreu oxidação, foi de 0 para 5. O que aconteceu com o nitrogênio? Sofreu redução, foi de 5 para 2. Qual é a variação de 0 para 5? 5. Qual a variação de 5 para 2? 3. Aí o que você faz? Você inverte os números, olha só. Que legal, Vanks. O fósforo variou 5, o nitrogênio variou 2. Desculpe, o nitrogênio variou 3, ele foi de 5 para 2. Então, você vai pegar o 5 do fósforo e vai mandar para quem? Para o nitrogênio. Vai pegar o 3 do nitrogênio e vai mandar para quem? Para o fósforo. Olha aqui.
Como o total de elétrons cedidos e recebidos devem ser iguais, devemos inverter essas variações. Ah, entendi. Olha só o que eu fiz. De novo, ó. Eu vou pegar e vou colocar o número 3 e o número 5 aqui trocado, ó. Do jeito que eu te apresentei agora há pouco. Veja lá o 3 e o 5. A partir daqui, amigos, ó, o 3 daqui, eu coloco um 3 para esse. O 5 daqui, eu coloco o 5 para esse. Olha só. Prosseguimos o balanceamento por tentativas. 3, 5. Entenderam o raciocínio? Ótimo. Faça a identificação de quem sofreu oxidação, a identificação de quem sofreu redução. Verifique qual foi a variação, que eu vou chamar de delta, e faça a troca. Detalhe, vamos imaginar que eu tivesse P2. Então, o meu delta não seria apenas 5. Não seria 5. Tem que ser 5 vezes 2. Você tem que fazer de acordo com a quantidade que você tem. Vamos imaginar que eu tivesse N3. Eu ia fazer 3, que está ali, vezes 3. Você tem que considerar os elementos que estão com as suas quantidades dentro da própria estrutura apresentada no balanceamento. Olha o 2 que estava faltando lá para poder colocar os hidrogênios. Para facilitar o balanceamento, podemos seguir algumas regras. Olha o tamanho dessa equação, cara. 6 elementos para eu trabalhar com tentativa, fica muito difícil. O que eu faria? Trabalharia com NOx. Eu vou fazer toda ela com todo mundo. Depois que eu fizer isso, aí você faz o quê? Você raciocina com o que eu normalmente faria para a distribuição. Eu apago e você vê o que eu faço só com os NOx que variaram. Olha aqui, ó, como é que você faria? Ó. Menos 2, começa aqui. 4 oxigênio vai ficar menos 8. Potássio da família 1A, então é mais 1. Então esse manganês, de 1 para 8, ele vai ser 7, porque a molécula tem que zerar. Cloro é da família 7, menos 1. Hidrogênio, mais 1. Cloro, menos 1. Potássio, mais 1. Cloro, menos 1. Aqui tem 2, menos 2. Manganês vai ficar mais 2. Oxigênio, menos 2. O hidrogênio é mais 1. E o cloro, 0. Vamos ver o que é que mudou aqui? Eu tenho manganês que sai de 7 e vai para quanto? Para 2. Sofreu o quê? Redução. De quanto? Quanto é o delta aqui? 5. O que mais, Max, que mudou? Eu tenho cloro que saiu de menos 1 e foi para 0. Aumentou. Sofreu o quê? Oxidação. Cuidado com um detalhe aqui. Presta atenção. Quanto é o delta? De menos 1 para 0? 1. Porém, quantos cloros tem aqui? Franks tem 2. Então você faz 1 vezes 2. O 5 vai para quem? Para o cloro. O 2 vai para quem? Para o potássio. Desculpe. O 2 vai para quem? Para o manganês. Então, este 2 vem para o manganês e esse 5 vem para o cloro. Veja, eu tenho que fazer o NOx de todo mundo para depois visualizar. Agora eu vou apagar e vou te mostrar com os que foram devidamente utilizados. Quem foi que eu trabalhei? Quem foi que sofreu oxidação e redução? O manganês e o cloro. Eu vou trazer para você, para que você possa visualizar. Eu ainda vou colocar algumas dicas aqui para facilitar o balanceamento. É essa a minha intenção nessa tela. Vamos lá, ó. Vem comigo. Primeiro, descobrir todos os elementos que sofreram oxidação e redução, isto é, mudar o NOx. Foi o que eu acabei de fazer. Quem foi que eu achei? Manganês e cloro, não foi? Depois, olha lá, tá vendo? Ó? Tá aqui o nosso amigo manganês, foi do 7 para quanto? Para o 2. Depois, tá aqui o nosso amigo cloro, que foi de quanto? Do menos 1 para o 0. Consegue visualizar isso, amigos? Pois é. É assim que a gente tem que trabalhar. Aí eu vou fazer o quê? Quanto foi o delta do manganês? Quem sai do 7 e vai para o 2, o delta é 5. Quanto foi o delta do cloro? Quem vai do menos 1 para o 0 é 1. Porém, você multiplica por 2, ó, porque tem 2 cloros aqui. Deixa eu apagar para a gente continuar, porque o efeito da tecnologia é bem melhor do que eu estou riscando. Calculemos agora as variações de NOx desses elementos, que chamaremos de delta. Criamos então o ramo da oxidação e da redução. Fizemos tudo isso agora, não fizemos? Fizemos, olha lá. Ó. Não tão bonito, né? Olha aqui. Consegue visualizar, né? Manganês variou 7, cloro variou 1.
Multiplicamos a variação do NOx da substância escolhida pela sua atomicidade, ou seja, você vai ver quantos que tem. O manganês só tem 1, então é 7 vezes 1, não vai mudar nada. Desculpe, 7 para 2, 5. 5 vezes 1, não vai mudar nada. O que foi que eu disse com relação ao cloro? Como você tem 2 cloros, você vai pegar o delta, que é 1, e multiplicar por 2, ó. Tá vendo? Este 2 vai servir para quem? Para o manganês. E esse 5 vai servir para quem? Para o cloro. Então vamos lá. Você vai colocar o 2 no KMNO4, vem para cá, ó. E o nosso 5 vem para cá, ó. Beleza? Vamos lá? Ó aqui. Dar a inversão, ó. Dar a inversão para determinar os coeficientes. O 5 que estava lá no manganês, você mandou para quem? Para o cloro. E o 2 que estava no cloro, você mandou para quem? Para o manganês. Então você vai colocar bem aqui, ó. Esse moço vai receber um 2 e esse moço bem aqui vai receber um 5. Para quê? Para que você possa fazer. Depois você coloca um 2 aqui, ó. Já coloca o 2 aqui e vai embora. Tá bom? Coloquei lá. Daqui para frente é o quê? Tentativas. Vamos fazer? Eu vou fazer antes de mostrar a tela. Quantos potássios tem aqui? 2. Coloca um 2 aqui. Quantos manganês? 2. Coloca um 2 aqui. Ficou faltando quem? Faltando o oxigênio aqui, né? Quantos tem? 8. Vem aqui, 8. Tá faltando colocar quem agora aqui? Vamos, está faltando colocar o hidrogênio. Quantos hidrogênios tem aqui? 16. Coloca um 16 aqui. Pronto. Aqui está o balanceamento. Quantos cloros temos? Temos 16 do lado. Vamos ver quantos tem aqui? 2, 4 dá 6, com 10, 16. Qual o balanceamento que ficou? 2, 16, 2, 2, 8, 5. Difícil? Não. Ó. Olha lá. 2, 2, 8, 16. Realmente é apaixonante. Se você não conseguir descobrir o NOx, você não consegue fazer, mas que a sequência é sempre a mesma. Identifica quem sofreu oxidação, identifica quem sofreu redução. Veja a variação que a gente chama de delta. Inverta os números que a gente chama de atomicidade. E aí, quando você inverter essa história de olhar a atomicidade, significa que você, por exemplo, se você tiver o elemento com 2, você multiplica por 2. Se tiver com 3, você multiplica por 3 e assim por diante. Algumas curiosidades. A cebola, por conter derivados de enxofre, pode escurecer talheres de prata. Por quê que acontece isso? Aqui nós vamos ter a transferência de elétrons. Esse fenômeno pode ser representado por esta equação. Você está vendo que a equação já está balanceada? Pois é. Prata com ácido sulfídrico mais oxigênio, originando a do G2S mais água. Como chegaremos a esses coeficientes? Como é que a gente conseguiu achar o 4, o 2, o 1, que não está vendo aqui, o 2 e o 2? Como é que a gente faz? Olha lá. Aqui está ela. Eu vou fazer antes da minha telinha, tá bom? Vou fazer para você ver. Quanto é o NOx aqui? 0. Aqui, o enxofre é da família 6, ele é menos 2. O hidrogênio é 1. Oxigênio, substância simples, é 0. Enxofre, menos 2. Aqui tem que dar quanto? Tem que dar mais 2. Como são duas pratas, mais 1. Menos 2, mais 1. É isso que você tem que saber fazer. Se você não souber fazer as regras de determinação do NOx, você não faz nenhum exercício. Você não faz a metade de sua próxima avaliação. Então vamos aqui, ó. Eu vou pegar a prata. Ela sai do 0 para o 1. Ela sofreu o que aqui? Oxidação. Qual foi o delta dela? De 0 para 1 é 1. Só que você não tem duas pratas? 1 vezes 2. Coloca um 2 aqui. Oxigênio. Saiu do 0 para o menos 2. Sofreu o quê? Redução. Qual é o delta de 0 para menos 2? 2. Mas você está vendo que tem 2 oxigênios? Tem. Então você faz o quê? Faz multiplicar por 2, vai ficar 4. O que você vai fazer? Preste atenção, eu vou reescrever aqui. Ag, H2S, O2, Ag2S, mais H2O. O que você vai fazer? O número 4, que está com oxigênio, vem para prata. O número 2, que está com a prata, vai para quem?
para o oxigênio. Ah, você troca. Sim, eu tenho que trocar. Eu não tenho como fazê-lo de maneira diferente. Vanks, às vezes a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uma simplificação, né? Você pode fazer uma simplificação. Mas aqui você já pode colocar, ó, 4 para prata. Ah, quando eu fizer isso, já permite, por exemplo, descobrir bem aqui. É isso, ó. Não tem 4 pratas aqui, ó. Coloca um 2 aqui, ó. Quantos enxofres? 2. Coloca um 2 aqui. Ó, eu estou só marcando já a galerinha aqui toda, ó. Quantos hidrogênios? 4. Você vem aqui e coloca um 2. Quantos oxigênios? 2. Você vem aqui e coloca um. Pronto, balanceou. Compare lá com a tela inicial. 4, 4. 2, 2. Não tem ninguém aqui, Vanks. Não tem ninguém aqui é o quê? 1. 2, 2. 2, 2. Eu quis fazer de forma escrita, de forma manual, para que você acompanhasse o raciocínio comigo, tá? É assim que eu quero que você sempre faça. Vamos apagar aqui e vamos mostrar o que aconteceu ao longo da nossa explanação. Vanks, eu preciso de novo assistir aquelas regras dos NOx. Assista. Aproveite hoje à tarde, que você não tem aula. Nós estamos de folga hoje à tarde, né? Você vai fazer o quê? Procura lá nas nossas aulas gravadas, regras para determinação do NOx. Procure as aulas de regras para determinação do NOx, que na sequência delas tem muitas listas de exercícios que eu trabalhei contigo. Então deixa eu apagar o que eu escrevi e deixa eu fazer junto contigo esta explanação. Vamos lá. Veja. Olha os NOx que a gente fez. Eu aqui estou colocando só os que sofreram variações, tá? A prata foi do 0 para o 1, sofreu oxidação. Tem 2 pratas, você faz o delta vezes 2. O oxigênio saiu do 0 para o menos 2, sofreu redução. Delta 2, você multiplica por 2 porque são 4. Olha. Visualizou? 1 e o outro 2. Maravilha. Como é que ficou aqui? O Ag2S, quanto que tem aqui? Tem 1. Mas como você tinha 2 pratas, ficou 2 vezes 1, certo? O O2 saiu do 0 para o 2, como tem 2, dá 4. Você viu que eu coloquei aqui 2 ou 1, 4 ou 2? O que significa isso? Quando você fizer o delta e encontrar números que podem ser simplificados, você pode fazer a simplificação. Você pode fazer tudo com o 2 e o 4, também poderia fazer com o 1 e o 2. Não vai mudar nada, ok? Vamos lá. Inverti aqui, ó, 2 e 1. Coloquei nos seus devidos lugares. Fui fazendo por tentativas e achei exatamente esta sequência. Vanks, não é difícil. Claro que não, amigo. Isso é tranquilo. Você simplesmente tem que acreditar no seu potencial. A partir de agora, nós iremos deixar espaço aberto para que você faça suas perguntas, tire suas dúvidas, efetue seus questionamentos.